aqui, Senhor. O que o Senhor deu? Como vai? O que o Senhor deu e o que o Senhor recebeu? Então, bispo, na verdade, eu cheguei na Igreja Universal com a vida totalmente fracassada, extrema pobreza, e eu tinha uma empresa falida e uma Kombi. Então, conheci Jesus, a maravilha de Deus na minha vida. Eu dei aquela Kombizinha, né? Hoje o Senhor recebeu... Qual o carro do Senhor hoje? Bom, esse ano eu comprei dois carros em 2013, né? O meu carro que eu estou nele agora é um Amarok, da Volks, né? E minha empresa cresceu bastante. Comprei 4 caminhões agora, e carro para carregar funcionário também. Tem 2 propriedades rurais, um monte de coisa. O que o Senhor deu, o que o Senhor recebeu? Bispo, eu dei um apartamento, eu tenho 6 e tenho um patrimônio hoje avaliado em mais de 2 milhões de reais. O que a senhora deu, o que a senhora recebeu? Eu tinha um caminhãozinho velho, hoje eu tenho 2 caminhões, tenho 3 imóveis, minha casa toda reformada, meu carro. Meu marido hoje não pode vir, que ele foi fechar um negócio. A senhora deu o quê? Dei um caminhãozinho velho. Deu um carro, hoje tem quantos carros? Tem 2 carros, tem meu carro, meu marido tem o carro dele. O que o senhor deu, o que o senhor recebeu? Bispo, já coloquei 4 carros no altar, eu tenho uma cobertura, hoje nós temos 2 carros, e o primeiro carro que eu dei, inclusive na época eu ganhei essa chave simbólica dessa marca aqui, e hoje nós temos 2 carros, uma Hilux e um Etios da mesma marca. Eu guardei para testemunho, porque eu troquei um carro de pequeno porte por isso. O que a senhora deu, o que a senhora recebeu? Bispo, eu dei em 2007 todo o lucro da minha empresa. Eu só tirei o dízimo porque o meu marido era empregado e eu não aceitava mais. E eu fiz esse voto e Deus nos abençoou com uma empresa 100 vezes mais. Hoje é uma empresa que está avaliada em 6 milhões. Nós temos 5 carros, um caminhão, uma casa avaliada em 1,5 milhão, mais 2 imóveis de 1 milhão que nós estamos comprando. E O que o senhor deu e o que o senhor recebeu? Eu dei um carro. Hoje eu tenho uma empresa de representação, tenho um apartamento na Barra, no condomínio de luxo, acima de 1 milhão de reais. Tenho 2 carros bem melhor do que eu dei. A senhora, o que a senhora deu, o que a senhora recebeu? Eu dei a minha indenização de 5 anos, aí eu conquistei minha empresa, através da minha empresa, 4 imóveis, 4 carros, tudo. O que o senhor deu, o que o senhor recebeu? Eu dei uma Palio, hoje eu tenho uma BMW 2013. Eu dei um terreno, hoje eu tenho uns 100 e poucos terrenos em Jacarepaguá, avaliado em 8 milhões, 10 milhões. 100 e poucos terrenos? 100 e pouco. Hoje me chamam de Barão da Taquara. Vai lá, Barão! Barão da Taquara, o que o senhor deu, o que o senhor recebeu? Eu coloquei uma Ford Ranger, uma picape, depois coloquei uma Fiat Strada no altar, fora os outros desafios. Hoje eu tenho um carro importado, minha esposa tem um carro importado, temos um 3º carro de reserva, temos 2 empresas, acabei de comprar 2 terrenos na praia e tenho 2 filhos, né, que minha esposa era estéril. O que o senhor deu, o que o senhor recebeu? Eu dei uma moto, tenho 2 carros, 15 caminhões, uma empresa próspera. O que a senhora deu, o que a senhora recebeu? Então, eu dei um carro de segunda mão, hoje eu tenho um carro 0 automático, tenho mais outro carro da empresa, tenho uma empresa, uma casa ótima em Maricá. O que a senhora deu, o que a senhora recebeu? Eu dei um carro, hoje eu tenho um carro muito melhor, tenho 2 lojas maravilhosas e tenho uma casa muito boa. Amém? Senhor, esse meu jeito, minhas falhas e defeitos, eu vim pedir perdão e te dizer que fraco sou. Eu sei que não mereço, e isso reconheço, ter sido alcançado pelo preço que pagou. Me viste ainda informe, decidiste me amar, e mesmo já sabendo
sabendo que eu poderia errar. Eu não tenho muita coisa, mas eu tenho um coração que hoje decidi deixar completamente em tuas mãos. Me rendo aos teus pés e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim, mais de ti. Preenche o que falta e fazes transbordar. Retira, Pai, de mim aquilo que não te agrada. E que cada passo meu seja guiado pelos teus. Que o Senhor possa se agradar de mim. Que a minha atitude seja igual à do Senhor. E que tudo que eu faça seja para o teu louvor. Me rendo aos teus pés e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim e mais de ti. Preenche o que falta e fazes transbordar. Retira, Pai, de mim aquilo que não te agrada. Toca-me, Senhor. Muda quem eu sou. Aleluia. Quero ser melhor e que em mim tu sejas sempre o maior. E que em mim tu sejas sempre o maior. E que em mim tu sejas sempre o maior. Meu nome é Delita. Meu nome é Tiago. Quando a gente pegava a correspondência, já batia o desespero. Chegou ao ponto da gente não ter nem o que comer dentro de casa. Nós nos casamos muito cedo, buscando a felicidade, buscava uma família. E os projetos iniciais era tudo flores, vamos dizer assim. Mas assim que a gente casou, muito inexperiente também, a gente viu que começou aos problemas, vamos dizer assim. Quem tinha casado com o sonho de ser feliz, estava na bancarrota. Quando a gente pegava a correspondência, já batia o desespero. Porque a gente sabia que era cobrança, a gente sabia que era ameaça, a gente sabia que era Serasa, a gente sabia que era ordem de despejo. O interfone tocava, a gente já não queria atender, era a empresa de conta de luz querendo cortar nossa luz. Os porteiros viam, os vizinhos sabiam. E era muito humilhante, porque assim, sem dinheiro, a gente ficava refém da situação. Então, nós não tínhamos dinheiro nem para pôr gasolina no carro. Nós tínhamos um carro bem velhinho, mas a gente ia para lá e para cá e tinha pontos da gente juntar 3, 4 reais para colocar de combustível para poder se locomover na cidade. Na verdade, a gente não tinha paz nem para dormir, porque a gente não tinha nem o que comer. Chegou ao ponto da gente não ter nem o que comer dentro de casa. A gente pegava, revirava a casa inteira, o apartamento inteiro, bolsa, debaixo da cama, em tudo quanto é canto, para achar 33 centavos. Para ver se a gente conseguia comprar um miojo para nós dividirmos. E mesmo assim tinha dia que nós não encontrávamos, nós íamos dormir com água na barriga. O Tiago começou a trabalhar em mais de um emprego, ele trabalhava aos finais de semana, não era nem por dinheiro, ele trabalhava por comida. Ele trabalhava num açougue para pegar uma porçãozinha bem pequenininha de carne para a gente ter o que comer. Aí misturava lá com água, com o miojo. Ele vinha a pé, não gastava o dinheiro da passagem, comprava o miojo e ali a gente colocava um monte de água para a gente poder almoçar e jantar por no mínimo 2 dias. Isso batia medo, batia desespero, tinha aquela sensação de fracasso, de desamparo. Eu não via a luz no fim do túnel. Até o ponto de que a gente tentava fazer acordo no banco, fazer acordo com a imobiliária e chegou ao ponto que realmente nós fomos despejados. E foi um momento muito humilhante, porque
Você imagina os vizinhos, os próprios familiares, vendo os móveis sendo despejados na rua. E eu lembro que naquela época eu não tinha dinheiro nem para o carreto. E ali foi um desespero total. Ali foi, assim, de vontade de chorar mesmo, sabe? Eu acho que ali foi o momento mais humilhante da minha vida. E nós fomos morar de favor na casa do meu sogro. Aí meu pai acabou fazendo um cercado de madeirite na sala para nós, aquela madeira cor-de-rosa bem fininha, para a gente poder dormir ali e fazer de um quarto. Nem cama nós tínhamos, nós dormíamos no chão, no colchão no chão. E ali foi uma das piores experiências que nós tivemos, porque tinha muito rato. Rato passava no nosso rosto, no nosso corpo, com a gente dormindo, barulho de barata, barulho de outros bichos que a gente nem sabia o que era. E era desesperador, é muito humilhante, é muito sofrido. E ali realmente foi onde a gente explodiu de, olha, não dá mais. Diante dessa situação que não tinha fundo de poço, eu fui até a Universal, porque eu já conhecia o trabalho como a última porta. E aí eu comecei a ouvir as orientações, a palavra, obedecer. E aí eu perdi completamente o medo e a dúvida, porque eu não tinha mais aonde cair no fundo do poço, eu já estava na lama. Logo o Thiago veio junto comigo e nós começamos a nos lançar, a entender e a lutar juntos. E eu vi que os meus diplomas, eles não resolviam nada. Porque eu já tinha formação na área que eu trabalhava, mas isso não tinha resolvido. E eu precisava desse espírito da coragem, o espírito da fé. E foi aí, participando das reuniões, recebendo as orientações, que um espírito da coragem, ele entrou na nossa vida. E nós nos revoltamos contra aquela situação, a gente não quis mais ficar daquele jeito. E nós nos revoltamos e tomamos uma atitude para mudar a nossa vida e fazer uma loucura, porque nós não queríamos melhora não ia resolver, nós queríamos uma transformação. Foi quando veio a Fogueira Santa de Israel. E nós não tivemos medo, nós não tivemos dúvida. Eu vi a oportunidade de mudança de vida, porque ali eu aprendi que era tudo por tudo. Eu tinha que confiar no que estava sendo falado, tinha que confiar naquilo que a fé exigia de mim. Eu não tive medo de agir essa fé. E quando nós fizemos a loucura da fé, Deus entrou na nossa vida. Nós vimos Deus face a face, o poder dele na nossa vida, que transformou. Depois que Deus entrou na nossa vida, Ele fez uma transformação. Novas ideias surgiram. Eu passei de uma pessoa com medo, uma pessoa sem direção, eu passei a ter coragem, não só de agir a fé, mas de praticar isso no dia a dia. E eu trabalhava como funcionário, e na época Deus me deu uma direção e eu abri meu próprio negócio. Não foi fácil, muitas lutas vieram, mas dia após dia eu tinha força, eu tinha direção, eu tinha coragem, eu tinha o espírito da fé dentro de mim e eu fui vencendo todas essas guerras e todas essas batalhas. Aí nós começamos a pagar as dívidas, nós fizemos acordos, cumprimos todos os acordos, quitamos, pagamos. Situações começaram a aparecer, dívidas que eram impagáveis, a gente conseguiu pagar, coisa que antes isso não acontecia, por mais que nós trabalhássemos. E assim, para quem morava de favor, junto com ratos, uma miséria total, Deus começou a transformar a nossa vida e a nossa história. E através da loucura da fé, nós conseguimos um patrimônio. Nós compramos um apartamento excelente numa área nobre da cidade, rodeado com os melhores bairros, um apartamento grande, amplo, e mobiliamos com todo o luxo que nós sempre sonhávamos, mas que aos nossos olhos naquela época era impossível ter. Os familiares, os amigos, aqueles que nos conhecem, eles viram uma transformação na nossa vida e eles também hoje nos respeitam, né? Hoje nós vivemos bem, hoje nós temos um automóvel importado de luxo, que nós compramos 0 km na concessionária, frequentamos ótimos restaurantes, nós fazemos viagens internacionais. Hoje nós temos uma empresa próspera, hoje nós abençoamos pessoas, abençoamos famílias, dando emprego, colocando pão na mesa dessas pessoas que antes não tínhamos nem para nós. E tudo isso que nós temos, que nós vivemos hoje, é consequência de uma loucura da fé que nós fizemos no altar de Deus. É um lugar do encontro com Deus, para quem quer se encontrar. 7 erros que não se pode cometer na Fogueira Santa.
Primeiro, completar o sacrifício com o dízimo. É tudo para Deus mesmo, ou o sacrifício é superior ao dízimo. As desculpas podem ser muitas, mas nenhuma com fundamento bíblico, pois a única verdade é que o sacrifício não invalida o dízimo e vice-versa, se estiver na fé de Abraão. O valor de que dispõe para fazer o seu sacrifício é os 90% que lhe restam depois de dar o dízimo, pois este é o que verdadeiramente lhe pertence, já que os 10% são de Deus. Lembre-se que dízimo é obediência e sacrifício é fé sobrenatural. Segundo, esperar que o seu sacrifício caia do céu. O significado de sacrifício é renunciar voluntariamente a um benefício em proveito de outrem, ou seja, o sacrifício fala em nosso nome sem que seja necessário usarmos palavras. Ele diz até onde estamos dispostos a ir, o nosso nível de despojamento e de entrega. Daí exigir esforço e você contar apenas consigo mesmo. Para além do nosso nascimento e da nossa morte, é no sacrifício que nos encontramos em todo o processo totalmente sozinhos. Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mateus capítulo 25, versículo 39. Então não espere. Vai gerar o seu sacrifício. Terceiro, deixar para amanhã o que tem de fazer hoje. Se escolheu dar ouvidos à voz de Deus e está a ser sincero, nada irá deter, tal como aconteceu com Salomão. Depois de Deus lhe ter pedido o sacrifício, ele não esperou mais tempo, foi executá-lo. Ele não deixou para depois e nem se acomodou. Muitos tentam mascarar a sua infidelidade com os argumentos "Deus sabe", ou pelo menos tentei. Quarto, oferecer o que você quer. Toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas. Gênesis capítulo 22, versículo 2. Numa única frase, temos 4 especificações de Deus para que não houvesse margem para dúvidas do sacrifício que estava a ser pedido. Bastaria que Deus tivesse dito: sacrifica Isaque, para Abraão saber a quem Deus se estava a referir. Mas, para além do nome, as restantes 3 serviram para mostrar que Deus sabia bem aquilo que iria custar horrores a Abraão. Por isso, ele tinha 2 opções: oferecer o que lhe estava a ser pedido ou o que ele queria, por exemplo, Ismael, que não seria a mesma coisa. Tal como Abraão, você sabe qual é o seu verdadeiro sacrifício? Agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Gênesis capítulo 22, versículo 12. Quinto, ouvir a voz do coração. O coração obedece à nossa vontade e o sacrifício à vontade da fé sobrenatural. Por isso, coração e sacrifício são antagonistas numa constante batalha, em que só pode vencer um ou outro. Se escolher dar ouvidos à voz do coração, cedendo aos seus caprichos, desejos e sentimentos, nunca fará o sacrifício perfeito, que o vai fazer sentir dor, renunciar às suas vontades e derramar sangue. Porém, se estiver em dúvida, lembre-se que a própria Bíblia nos alerta para esse fato. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Jeremias capítulo 17, versos 9 ao 10. Sexto, aceitar a opinião de terceiros.
Quando aceitamos que outros opinem sobre o nosso ato de fé, permitimos que a sua covardia, dúvida, medo, frustração e engano nos contaminem e desviem do caminho certo. A opinião dos outros é só e apenas isso, e nunca mais válida que a sua ou que a voz de Deus. Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo o homem. Romanos capítulo 3, versículos 3 e 4. Sétimo, ser infiel. É como se você estivesse na ribalta, com duas claques, uma que torce pela sua vitória e outra claramente pela sua derrota. Tudo o que o diabo espera é a sua derrota, fracasso, que será fruto da sua infidelidade no sacrifício, da sua falta de empenho. E nisso ele ganha força contra si. Anda na minha presença e sê perfeito. Gênesis capítulo 17, versículo 1. Ou seja, podemos nos aperfeiçoar ao andarmos na sua presença, obedecendo aos preceitos de Deus. E um dos grandes preceitos é a fidelidade, pois ele próprio o afirmou. Vi os infiéis e senti desgosto. Salmo 119, versículo 158. Escolhi o caminho da fidelidade, diante de mim pôs as tuas ordenanças. Salmo 119, versículo 30. Meu nome é Adriano. Meu nome é Thaís. E a face da minha vida era uma desgraça. Eu saí de dentro da minha casa, da casa dos meus pais, para ter uma família, porque eu não tinha uma família, meu pai era traficante. Eu vi polícia invadindo a minha casa, eu cheguei a ver meu pai ser baleado na minha frente. E aí eu peguei e conheci ele. Qualquer coisa que estava dando de errado na minha vida, que já não estava dando tudo certo, eu descontava toda essa raiva em cima dela. Então eu tinha muito medo do meu marido. Quando ele se aproximava de mim, o meu corpo estremecia, porque eu sabia que dali ele ia me arrancar sangue. Porque ele achava que eu era culpada de todos os problemas da vida dele, porque ele estava desempregado muitos anos e a gente estava passando fome. Então eu me via com a geladeira vazia, a minha filha pedindo o que comer dentro de casa, e eu não ter para dar para minha filha, e eu cobrava dele. Era difícil mesmo a situação, eu saía para a rua e voltava para casa do mesmo jeito, e chegava em casa aquela situação. Quando eu vi aquela situação, eu comecei a ir para a porta dos outros pedir, porque eu não tinha o que dar de comer para minha filha. Então eu comecei a bater na porta dos vizinhos, desesperada, porque eu não tinha uma direção. E eu falava, gente, me ajuda, eu não tenho o que dar para minha filha de comer. E as pessoas me davam. Muitas vezes, aquela comida estava estragada. E eu dava aquela comida para minha filha, eu chorava e falando o que eu tinha que fazer para mudar aquela situação, porque eu não aguentava mais viver daquele jeito. Eu ia até ele e falava, você tem que fazer alguma coisa. E ele me dava soco, ele me jogava no chão, ele me arrastava. Ele falava, você é a desgraça da minha vida. Eu não consigo crescer na minha vida por sua causa, porque eu me juntei com você. Dentro de mim, eu me sentia assim, muito angustiado, muito, sabe, sem saber o que fazer da vida. Eu não tinha assim uma perspectiva de vida, o que fazer para mudar. Numa dessas brigas, que o meu esposo estava me espancando muito, ele queria escutar uma rádio e eu queria escutar outra. E ficou aquela briga de sintonia de rádio. Aí depois eu falei, não quero mais ouvir. E aí nesse que eu falei, eu não quero mais ouvir, ele me bateu muito. Ele me dava soco, assim como se eu fosse um homem. E eu fiquei toda machucada. Só que sem querer foi sintonizada a rádio da igreja, né? E aí eu fiquei ouvindo um testemunho. Era um testemunho de vida, de família, né? De casamento. E eu comecei a escutar aquele testemunho. Ela dizendo que ela foi até o altar, que ela tinha feito um sacrifício. Eu vi Deus na vida daquela pessoa que eu ouvi o testemunho. Então eu peguei, comecei a escutar aquilo, começou a entrar dentro de mim, uma força muito grande. Eu comecei a me alimentar com aquilo que eu estava ouvindo. Sequei as minhas lágrimas naquele momento e eu falei, eu vou lá. E Deus vai mudar a minha vida como mudou a vida dessa mulher. E eu peguei o endereço, eu fui correndo. Quando eu entrei na Igreja Universal, no mesmo dia, do jeito que eu estava, toda suja de sangue, com aquele chinelo com prego,
entrou uma coragem dentro de mim, uma força tão grande. E isso me levou até o altar. Eu queria fazer a loucura da fé, aquilo que ele estava falando, chamar a atenção de Deus. E aquilo entrou dentro de mim muito forte. É uma coisa assim que não dá para explicar a certeza que entrou dentro de mim. Foi certeza de transformação, de mudança de vida. Eu entrei com coragem na minha casa. Eu saí fraca e eu entrei com coragem na minha casa. E eu falei pra ele, Adriano, Deus vai mudar a nossa história. Eu vou sacrificar e Deus vai mudar a nossa história. Eu vou fazer uma loucura da fé e Deus vai mudar a nossa história. E eu fiquei transtornado. Aí eu fui pra cima dela, qualquer coisa já brigava com ela, né? Peguei uma faca, coloquei no pescoço dela e falei pra ela, se você fizer isso, eu te mato. Então o espírito da fé tomou conta de mim. Eu não tinha mais... Eu falei, eu vou mudar a minha história. Aquilo ficou dentro de mim, aquela voz dentro de mim. Era o próprio Deus ali falando comigo. Quando eu subi no altar com meu esposo, que eu puxei ele e falei, você vai subir comigo? Eu passei com uma certeza tão grande que eu vi a face de Deus ali dentro de mim. Ele desceu calado, fomos embora para casa. Quando chegou em casa, ele começou a me pedir perdão de tudo que ele tinha feito para mim. Ele se ajoelhou e ele falou assim para mim, ele falou, olha, eu amo você, eu não sei por que eu bati em você, eu tô diferente, Thaís, eu não sei o que aconteceu. E eu olhei para ele e falei assim, foi o poder de Deus que entrou dentro da gente e já tá mudando a nossa história. Eu até me emociono quando eu lembro, porque eu tive vida ali. Que Deus ele entrou de mim de uma forma tão forte que ele falou assim, dentro de mim, você vai viver agora, né? Aonde eu nunca tive vida, ali eu recebi a vida. E ele completou a minha vida naquele momento. Ele me deu o casamento que eu pedi para ele. E dali, Deus ele fez tudo na minha vida, porque recebemos o Espírito Santo, que foi a coisa mais importante. Depois dessa loucura da fé, hoje, em vez de eu espancar ela, hoje eu dou amor a ela. Hoje eu sou um homem, um marido carinhoso, um pai dedicado, né? Sou um homem totalmente mudante. Hoje eu tenho paz dentro de mim, coisa que eu não tinha. Hoje eu sei o que é ser uma pessoa feliz internamente. Para quem era desempregado, né? Hoje a gente conseguiu a nossa empresa, né? Hoje a gente trabalha os dois juntos, temos a nossa empresa. Acabamos de conquistar essa sala comercial, né? No empreendimento novo. Hoje a gente tem um patrimônio. A minha filha comia bolacha velha, hoje ela vai ser médica. A gente tem a nossa casa, imóvel alugado, temos automóveis. E as pessoas olham e falam, nossa, quem te viu, quem te vê, Thaís? Eu tenho paz dentro de mim. Eu não pedi para Deus a vida financeira. Eu pedi para Deus vida. Eu pedi para Deus uma família que eu nunca tive, desde que criança. E Deus, ele me completou a minha vida. Hoje eu posso dizer, eu sou feliz. Porque foi através da loucura da fé que eu mudei a minha história e mudei a vida da minha família. Veja os pensamentos que o diabo alimenta na cabeça de muitos que dizem ser cristãos. Muitos dizem que Jesus aboliu o sacrifício e que não existe sacrifício e ofertas de dinheiro na Bíblia, e sim de animais. Portanto, quando Jesus foi crucificado, cancelou os sacrifícios e ofertas. Primeiro, em Êxodo 25, Deus diz a Moisés que tipo de oferta ele iria receber: ouro, prata, estofo azul, ou seja, dinheiro, bens materiais. Segundo, os votos eram feitos só com animais? Não. Em Levíticos 27 diz: quando fizeres voto com respeito a pessoas, estas serão do Senhor, segundo a sua avaliação. Se o objeto da sua avaliação for homem da idade de 20 a 60 anos, a tua avaliação será de 20 ciclos de prata. De novo, dinheiro. Terceiro, teria Jesus abolido esses sacrifícios e ofertas? Não. Vejamos no livro de Atos, capítulo 4, versículos 36 e 37. Diz: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre,
Possuindo um campo, vendeu-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Barnabé vendeu sua propriedade e colocou o dinheiro aos pés dos apóstolos. Isso teria ocorrido antes da vinda de Jesus? Quem fazia isso eram os profetas? Não, eram os discípulos do Senhor Jesus. Veja que esse tipo de sacrifício era comum na igreja primitiva. O próprio Senhor Jesus chamou o jovem rico para dar tudo. Israel só viu a muralha cair quando eles determinaram sacrificar todo o ouro, prata, bronze e ferro que estivessem em Jericó. Quando eles fizeram este voto, já haviam dado as 13 voltas às muralhas. Foi o sacrifício financeiro que as derrubou. Por falta de fidelidade no dinheiro da época, o ouro, Acã condenou o povo todo a ser derrotado diante de Ai, uma cidadezinha. Diante de toda essa realidade, creia e não faça caso aos pensamentos que o diabo tem colocado em sua cabeça.